O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impediu hoje a Polícia Federal de fazer busca e apreensão no gabinete do senador José Serra. Após a reclamação, o ministro Dias Toffoli do Supremo deu uma liminar favorável a José Serra. O senador é alvo de uma operação da Lava Jato que investiga Caixa 2 na campanha dele de 2004. O tema de hoje é correto o Senado impedir uma ação da Polícia Federal? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, no grande debate de 28 de maio, né, a questão em pauta era a seguinte: o presidente da República pode descumprir decisões judiciais absurdas? E exemplos não faltavam. A gente teve a suspensão de uma nomeação regular para a diretoria da Polícia Federal. A gente teve solicitação de um exame médico particular do presidente. A gente teve a divulgação de trechos de uma reunião ministerial de Estado completamente alheia ao objeto de inquérito. E eu lembro que naquela ocasião estava em análise no STF um pedido esdrúxulo da oposição para apreensão do celular do presidente da República. Se esse pedido fosse deferido, né, seria mais uma de várias decisões judiciais em flagrante contradição com a lei, com a Constituição e os princípios do direito. Mas, num extravaso, o presidente Bolsonaro chegou a declarar, aspas, ordens absurdas não se cumprem. Bom, como conservador, eu critiquei essa fala, porque a democracia ela se funda no princípio isonômico da igualdade perante a lei. Então, ainda que a lei seja injusta, ninguém está acima dela. E a justiça, como um valor superior, depende da observância de valores menores, como a ordem e a segurança jurídica. É por isso que o Goethe, na Alemanha aí do século XVIII, ele já postulava: alguma injustiça é preferível à desordem. Então, voltando aqui para a pauta do dia, e até por questão de coerência, né, com as minhas críticas anteriores, eu não posso concordar com esse descumprimento de ordem judicial por parte da presidência do Senado. O senhor aprendeu com quem, senador Alcolumbre? Com seu antecessor? Só para refrescar a memória do espectador, em dezembro de 2016, o presidente do Congresso à época, o senhor Renan Calheiros, descumpriu decisão do ministro Marco Aurélio para se afastar da presidência do Senado e ainda se recusou a assinar a notificação do oficial de justiça. Claro que essa injustificada desobediência não deu em nada, assim como a dezena de inquéritos e processos contra o Renan Calheiros no Supremo Tribunal Federal. Talvez porque o Supremo e o Senado, eles vivam presos em um eterno abraço da impunidade. Afinal de contas, é o STF que julga os processos dos parlamentares acusados de crimes cometidos no exercício do mandato. E na outra ponta, é o Senado que julga os pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Então, enquanto uma mão lava a outra, ou sei lá, uma mão suja a outra, as gavetas dessas duas instituições ficam cada vez mais cheias e mais empoeiradas. E aqui, um breve parênteses. Segundo o levantamento do Grupo Estado, 1/3 do Congresso eleito em 2018 responde por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, estelionato, assédio sexual. No Senado, 38 parlamentares têm contra si acusações penais. Isso é quase a metade do total de 81 senadores. Então, qual o incentivo que o Poder Legislativo tem de mexer com os ministros do STF, que são responsáveis por grande parte desses processos? Esquece. Aliás, só a cumplicidade entre o Senado e o STF para explicar uma decisão liminar tão enviesada quanto essa do ministro Dias Toffoli. O presidente do tribunal, ele alegou que o juiz de primeira instância extrapolou a sua competência ao determinar uma busca e apreensão de, abre aspas, extrema amplitude. Essa é a expressão. No seu despacho, o senhor Toffoli concorda com uma das teses fantasiosas da mesa do Senado, que é a seguinte: procurar e apreender computadores e quaisquer outros meios de armazenamento de dados, mesmo suspeitos de conterem provas criminais relevantes, prejudicaria a atividade parlamentar do senador investigado. Portanto, autorizar essa medida caberia ao STF. Mas percebam como essa lógica é estapafúrdia. Se no mesmo computador tiverem projetos de lei e provas de um crime anterior ao mandato parlamentar, um juiz de primeira instância não pode mais determinar que a Polícia Federal procure por essas evidências no gabinete.
ele precisa do amém, do aval do STF, cujos ministros, muitas das vezes, são amigos ou são velhos conhecidos dos políticos que estão sendo investigados. Ou eu estou mentindo? Se a preocupação realmente fosse com a qualidade, com a continuidade, com a integridade da atividade parlamentar, bastaria determinar a produção de cópia do material apreendido. É bem simples. E o interesse público na apuração desses crimes seria respeitado, assim como o devido andamento do trabalho legislativo do senador. Agora, vamos pensar nas consequências práticas nesse caso concreto e vejam que revoltante. Se havia alguma prova de caixa 2, de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio ou qualquer outra pilantragem nos computadores e nos celulares do senador Zé Serra, o que vocês acham que aconteceu com essas provas? Eu digo, viraram pizza sabor STF na cantina Toffoli. Então, ao longo do debate, eu pretendo demonstrar a ilegalidade e a flagrante incoerência dessa decisão do presidente do STF, que tem o potencial de transformar gabinetes parlamentares em bunkers para proteção de corrupto. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite. Boa noite, Caio. Veio com fome hoje. Na cantina Toffoli, doutor. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Caio, eu vou fazer uma confissão. Aqui no ar. Eu já fui vítima de uma busca e apreensão. Eu estava no último ano da faculdade, eu já era estagiário de Direito, e por coincidência eu até conhecia a juíza do Fórum Criminal da Barra Funda que conduzia o processo. Foi expedido um mandado de busca e apreensão para o meu apartamento. Era um erro grosseiro numa investigação. Os policiais civis muito educados perceberam rapidamente que se tratava de um erro, de uma decisão ilegal, de uma decisão incorreta. Não ficaram mais do que 5 minutos dentro de casa. Ainda assim, Caio, eu nunca vou me esquecer da violência daquela medida e de como foi horrível acordar aquele dia. Eu me lembro que eu estava com o pé engessado com aquela robofute por conta de uma torção e eu acordei mancando, com sono, para ser vítima de uma medida ilegal, equivocada, desnecessária e, sobretudo, violenta. A medida de busca e apreensão criminal é uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal e tem por objetivo prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, enfim, qualquer elemento de convicção que possa servir para instruir um determinado processo e que possa provar um crime ou a inocência de um acusado. No entanto, para que se encene a medida invasiva, é imprescindível que se reúnam alguns elementos. Em primeiro lugar, indícios de materialidade e autoria de uma infração penal. Isso é o que nós chamamos de fumus boni iure, em bom português, a fumaça do bom direito. Em segundo lugar, é imprescindível que haja algo que chamamos de perigo da demora. Em outras palavras, o juiz que decreta a medida precisa justificar que, se essa medida não for tomada, acusados poderão fugir, provas poderão perecer. Em terceiro lugar, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, que rege a disciplina geral das cautelares penais, é preciso que a medida seja adequada, ou seja, que a medida possa, em tese, atingir os seus objetivos. E que seja necessária, em outras palavras, que não exista nenhum outro meio menos invasivo de se chegar aos objetivos da acusação ou de quem solicitou a medida. Além de tudo, é preciso que exista contemporaneidade da medida. O que isso quer dizer? Quer dizer que a medida esteja em relação a fatos recentes, que ainda apresentem perigo ou cujos vestígios ainda estejam presentes. E isso precisa ser justificado, jamais pode ser presumido no processo penal. Em maio de 2018, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, restringindo o foro por prerrogativa de função de deputados e senadores. Antes desse julgamento, se um parlamentar cometesse um crime antes de se tornar parlamentar, a partir da sua diplomação passava a ter foro privilegiado.
devendo então ser julgado pelo STF. A partir do julgamento da ADI, o STF manteve a sua competência apenas em relação aos delitos cometidos durante o exercício do mandato e por atos relacionados às suas funções. É por isso que, já em 2019, o ministro Celso de Mello manteve o cumprimento de uma medida cautelar contra o senador Fernando Bezerra, já que a decisão cautelar tinha sido deferida, em primeiro lugar, pelo próprio STF e já que os fatos imputados eram relacionados ao exercício da sua atividade parlamentar. Caso completamente distinto do que se viu hoje. Os fatos imputados, e aqui eu faço questão de não entrar no mérito, porque nós sequer conhecemos o processo, mas sabemos que eles datam do ano de 2014, quando José Serra não possuía qualquer cargo com prerrogativa. Até por isso, a autoridade competente para sua apuração é a Justiça de Primeiro Grau de Jurisdição. Portanto, se não existe qualquer relação entre a atividade parlamentar e os fatos imputados, não há qualquer razão para se deferir uma busca e apreensão nas dependências do Senado da República. Portanto, de duas uma. Ou as acusações tinham relação com o exercício do mandato de senador, e nesse caso, jamais se poderia admitir que o processo estivesse em primeiro grau de jurisdição, ou as acusações não guardam qualquer relação com o mandato. E uma medida de busca e apreensão, nesse caso, é completamente ilegal. A decisão do excelentíssimo ministro Dias Toffoli, nesse sentido, suspendendo a ordem judicial de busca e apreensão, está de acordo com a própria jurisprudência da Corte Suprema, moldada, inclusive, por pressão dos movimentos conservadores e dos movimentos de direita, que sempre militaram contra o foro privilegiado. A decisão, ela não protege um homem, mas ela protege sim o Senado. A decisão não protege um gabinete, mas a própria integridade do parlamento. A decisão não protege um partido político, mas sim o próprio exercício da atividade parlamentar e, com isso, da democracia. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Justamente, né? O foro privilegiado, ele protege o cargo, nunca a pessoa que ocupa o cargo e muito menos o imóvel que ela habita ou que ela trabalha, né? Bom, em primeiro lugar, eu lamento aí essas medidas abusivas aí que você sofreu, doutor, aí nos idos do... Obrigado pela empatia, Caio. Da velha e sempre nova academia onde nós estudamos, mas pelo menos nesse caso, diferentemente dessa decisão que chegou aí à mesa do Senado, os responsáveis, né, pela ordem judicial, pela execução da ordem judicial, de certa forma cumpriram as determinações legais, muito diferente desse caso. E aqui a gente vê de novo um padrão, né, que você tem o poder legislativo com um elitismo injustificado, achando que está acima da lei, descumprindo a lei, e depois você tem um STF leniente, condescendente com esse tipo de atitude, que passa pano para esse tipo de atitude, né, e por meio de uma segunda decisão alivia para aqueles desobedientes, por assim dizer. Outra coisa, eu não concordo com a argumentação de que se não houvesse nenhuma relação com a atividade parlamentar, não seria determinada a busca e apreensão no gabinete. Por quê? Porque o gabinete nada mais é do que o escritório do parlamentar. Inclusive um escritório, de certa forma, protegido aí por todas as questões de imunidade, de foro privilegiado, ou seja, pode haver aí um grande desvio de finalidade de utilizar, de fato, o gabinete, as furnas, né, da República, como um bunker, né, para guarda de documentos, de computadores, enfim, de arquivos digitais que contenham provas de crimes. Seria o local perfeito para esconder as provas de um crime, ainda mais depois dessas reiteradas decisões do STF. Eu acho importante trazer para o espectador da CNN as considerações que o doutor Deltan Dallagnol, né, coordenador aí da Força Tarefa, da Lava Jato, fez sobre essa decisão que ele reputou como muito equivocada. Mas já que eu já me excedi no tempo, fica para a próxima, eu dou a palavra aí ao doutor. Mas esse problema que você trouxe do gabinete se tornar um bunker, ele tem uma resolução muito simples. Ele não é um problema novo na República e, inclusive, ele é muito comum no cotidiano forense. Isso acontece, por exemplo, quando há uma busca e apreensão num departamento jurídico de determinada empresa,
quando há uma busca e apreensão no escritório de advocacia, porque o escritório de advocacia também tem uma prerrogativa, também tem um asilo inviolável. Nesses casos, o que se faz? Se investiga. Se investiga. Se durante a investigação você encontra algum elemento que mostra que eventualmente algo está sendo escondido no escritório de advocacia, que se está usando essa prerrogativa legal, constitucional ou regimental para se omitir o produto do delito, para se omitir provas que sejam necessárias para o desvelo de uma determinada investigação, não há problema nenhum, nesse caso, em se decretar uma medida de busca e apreensão específica, justificando essa medida de busca e apreensão, não presumindo uma presunção quase absoluta, que sequer vai permitir uma prova em contrário, de que se lá ele habita profissionalmente, se lá ele exerce as suas funções, logo, provavelmente, irá existir uma prova de incriminação contra ele. Ora, essa presunção é absurda e justifica qualquer tipo de medida cautelar contra qualquer pessoa. A falta de cuidado na decretação de uma medida cautelar é o que causa esse tipo de abuso, esse tipo de agressão. É muito simples, é só fazer a investigação de uma maneira mais minuciosa, de uma maneira menos assodada, sem presunções, principalmente quando nós estamos falando de dignatários de mandatos importantes na nossa República. Você parece burro! Ei, mas é burro! É o seguinte, né, doutor? Vamos falar nas fundadas suspeitas, né? Todas essas investigações que se dão aí na Justiça Eleitoral, mais no âmbito da Lava Jato, elas decorrem aí de uma grande delação premiada, né? Feita aí por 10 co-réus, né, 10 réus, 10 executivos de 3 grandes empreiteiras que descreveram um sistema sórdido de lavagem de dinheiro em 3 camadas. Assim, é um crime extremamente sofisticado. E vamos lembrar, você é especialista nisso, a lei da organização criminosa, né, no seu artigo sobre a colaboração premiada, ela fala que nenhum réu vai ser condenado com base nisso e, obviamente, existe um compromisso do réu delator, não só com a verdade dos fatos, mas com a apresentação de provas que corroborem. Então, é nesse contexto que se dá esse pedido de busca e apreensão contra um denunciado, né, que está sendo aí acusado de praticar crimes na ordem de milhões e milhões de reais. E o modus operandi parece consistente com o que se viu durante muito tempo no Brasil. Agora, trazendo aqui a thread do Twitter do procurador Deltan Dallagnol, ele diz o seguinte: o STF limitou o foro privilegiado para crimes praticados no exercício e em razão da função. Isso em 2018. É pacífico que o senador José Serra não tem foro privilegiado para os crimes específicos que a Justiça Eleitoral investiga na operação de hoje. Portanto, o STF não tem competência sobre o caso. Quando que ele teria? Se for feita a busca e apreensão no gabinete do senador e se encontrar fortuitamente alguma prova de crime, aí sim submetido à jurisdição do STF, ou seja, o crime praticado no exercício e em razão da função, aí a Justiça remete essas provas ao Supremo, o que é suficiente para preservar a competência jurisdicional do tribunal. Segunda coisa, o ambiente parlamentar, assim como qualquer outro ambiente, não pode funcionar como um bunker que permita a ocultação de crimes, daí que eu tirei a expressão da minha fala inicial. Não há qualquer regra constitucional ou legal que ampare a ideia de um foro privilegiado de imóvel. A brilhante expressão do procurador Deltan: não existe foro privilegiado de imóvel. E, finalmente, se a preocupação do STF está em impedir prejuízo à continuidade da atividade parlamentar, a solução óbvia é determinar que a polícia entregue imediatamente cópia de todo o material para o Senado e não impedir que provas de crime sejam procuradas e apreendidas. Ou seja, o interesse público é na apuração da verdade dos fatos, né? É aí que está o procurador de justiça, ele busca a justiça. Certo? E assim também atua a magistratura. Então, esse interesse público na apuração da verdade dos fatos, ele tem que ser respeitado, assim como a atividade parlamentar. Basta tirar uma cópia e devolver para o senador.